Ok, boa tarde, pessoal. Então, estamos aqui, nosso bate-papo semanal, com hoje, todas as quintas-feiras, nós falamos com a nossa amiga coach Cristina sobre desenvolvimento pessoal. Então, seja bem-vindo, já aproveita, já coloca no seu cronograma aí. E todas as quintas, às 4 horas aqui no Brasil e às 8 lá em Portugal, com a Cristina. Ela já vai entrar e participe online. Sempre falando sobre desenvolvimento pessoal, é uma vez por semana, ok? Então, todas as quintas, eu estou só esperando a nossa... Vou chamar ela. Vamos ver se eu consigo. Isso. Enviar solicitação. Tá. Ok. Entrou. Estamos de volta. Hello! Olá, então, como é? Tudo bem? Tudo bem? Tudo ótimo. Very good. Excelente. Good. Excelente e a melhorar. Excelente a melhorar. Novo cenário esse? Hoje decidi aqui vir para outro sítio. Isto a gente tem que variar qualquer coisinha, portanto. É gostoso, né? Este é o sítio onde eu costumo trabalhar. Só que quando eu não estou sozinha em casa, não é propriamente o sítio mais silencioso. Portanto, hoje vamos acreditar que vamos conseguir fazer aqui. É tranquilo. Muito bem. Faz parte. Faz Antes parte. de começar, eu queria te perguntar como é que Isso. está aí a pandemia, porque eu estou vendo aí as notícias estão... Sim. Eu falei, Os deixa eu números, perguntar para ela. os números estão a aumentar. Era aquilo que mais ou menos estava esperado, não é? Até porque as pessoas estiveram de férias, tiveram mais contatos, etc. Não é? Aquilo que tu dizias há coisa de 15 dias, acho eu, ou de uma semana, já não me lembro, que estava a chegar o verão aí, portanto as pessoas vão sair mais, vão estar mais umas com as outras, pronto. E aqui aconteceu também isso claramente. Para além daqueles focos que continuam a aparecer, ou seja, imagina, tipo lares de terceira idade, infantários, creches, porque, não é? Quer dizer, basta teres um assintomático para depois haver uma probabilidade muito grande de haver muita gente infectada, não é? Neste momento... Fechou as escolas? Fechou? Ainda não, as escolas abriram agora, as escolas começaram a semana passada. Você falou, O ano, mas eu o achei ano muito escolar em, estranho. o ano escolar em Portugal começou a semana passada. Já houve turmas que foram mandadas para casa, mas as escolas que eu saiba ainda não há nenhuma escola fechada. Portanto, as escolas estão a funcionar. Portanto, vamos acreditar que também vão conseguir funcionar, ainda que há, principalmente a nível universitário, estão a optar por as aulas online. Portanto, não estão a optar pelas aulas presenciais. Agora, os mais novos, sim. Agora, de resto, sim, acho que está controlado dentro daquilo que é possível controlar. Também, tudo quanto é. Nós estamos novamente em confinamento, portanto, com regras, não há ajuntamentos com mais de 10 pessoas. Os restaurantes não podem ter mesas de mais de 4. É normal, Aquela aquelas coisa. regras que a gente Sim, já temos sabe. uma série de regras. O que essa... Agora é uma curiosidade minha. Sim. O que essa, essa pandemia te trouxe como reflexão? Se é que trouxe alguma Trouxe reflexão. muitas, não é? Acho que trouxe muitas, não é? Acho que só quem, com o devido respeito por quem não pensou nisto, eu acho que só quem vive debaixo de uma pedra é que não teve reflexões, não é? Olha, desde logo a fragilidade de nós, enquanto espécie humana. Um bichinho tão pequenino que ninguém vê, não é? E de repente dá cabo de tudo, de planos, de projetos, não é? Essa é uma interessante de percebermos que somos mais um integrante da natureza e que apesar de sermos muito mais complexos em termos de organização celular, não somos propriamente muito mais fortes, não é? Esta é uma. Só a título de organização celular mesmo, né? Exatamente. Outra que eu acho que foi importante para muita gente e acho que vai continuar a ser, foi esta percepção do tempo.
por um lado, de que tudo muda de um dia para o outro, que foi o que aconteceu aqui. Por outro, de que o tempo está a passar e, portanto, se eu olhar para trás, de repente, as coisas podem desaparecer todas, não é? E alguma necessidade de perspectivar o futuro. Acho que houve muita gente que de repente passou a preocupar-se mais com o futuro do que aquilo que se preocupava. Acho que nós dávamos muita coisa como garantida. E isso, se calhar, são assim as grandes coisas que me saltam. Depois há aquelas pequeninas, não é? De passares a apreciar, se calhar, mais a casa que tens, mais as pessoas que tens na tua vida, mais as coisas que consegues fazer por ti, etc, etc. Ainda que no meio tenhas muitas questões para resolver e muitos desafios para ultrapassar. Porque a parte económica vai ser um desafio, a parte financeira vai ser um desafio, etc, etc, etc. Você falou um negócio interessante que assim, é até interessante comentar, planejamento, né? Você falou assim, as pessoas passaram a olhar um pouco mais para o futuro, né? Sim. E isso é muito interessante porque você sabe que isso faz total congruência com o desenvolvimento pessoal, né? Totalmente. Porque, afinal de contas, se você não olhar para o futuro, se você não se planejar, não só no desenvolvimento pessoal, só que como nós estamos focados aqui em desenvolvimento pessoal, é aqui que a gente fala, né? Mas a gente passa os nossos dias tão corridos, tão focados na tarefa, que a gente não foca na parte estratégica, né? A gente não foca na parte onde que realmente importa, né? É verdade. A tarefa é importante, é óbvio, só que para você ter... Só que a tarefa você só faz, né? Se você não faz bem, se você não tem uma estratégia bacana, e ter um planejamento, ter um foco no futuro, não adianta nada você sair executando por executar, não é verdade? Não, e mais, sabes que eu acho que isto é uma astrologia minha, não é mais do que isso, é uma astrologia minha, posso estar muito enganada, não me parece, mas infelizmente não me parece. Eu acho que muitas pessoas viviam o dia a dia numa ótica até de agenda, até de tarefa, mas sem uma perspectiva de futuro verdadeira. Percebes o que eu quero dizer? Ou seja, eu vivo muito naquilo que eu sei que vai acontecer, naquilo que já é o meu dia a dia, naquilo que eu tenho que fazer hoje, naquilo que eu tenho que fazer. E não é o hoje, é naquilo que eu tenho que fazer à segunda, naquilo que eu tenho que fazer à terça, naquilo que eu tenho que fazer à quarta, percebes? E sem pensar muito no que vem a seguir, no que é que vem mais lá à frente. E esta pandemia, pelo menos para quem teve que passar algum tempo consigo próprio, não é? E acho que muitos de nós tivemos que passar muito tempo com nós próprios, acho que deu para pensar nisso. Não é só o que eu tenho para fazer às segundas, às terças, às quartas, é se calhar primeiro o que é que eu quero fazer. E depois, numa perspectiva já mais lá para a frente. Quando isto, eu acho imensa piada porque eu gosto imenso dessa frase e acho que as pessoas ainda não perceberam que não vai acontecer, que é quando isto voltar ao normal. Tu ouves muita gente a dizer quando isto voltar ao normal. Eu sinto que este é o nosso novo normal, não é? Seja lá isso o que for, mas é o nosso novo normal. E é um bocado isso, ou seja, é quanto mais rápido eu me adaptar, mais rápido a gente vai sobreviver. Ponto. O Darwin já dizia isto e acho que continua a ter toda a razão, não é? E é isso. E isso nota-se, por exemplo, a nível das empresas. Aquelas empresas que se adaptaram são, se calhar, aquelas que estão em melhores condições neste momento. As pessoas que continuam à espera que o milagre venha, não é? E que não vai acontecer. Gostava imenso de lhe dizer que vai acontecer, mas não me parece que vai acontecer. Não, com certeza, com certeza. Inclusive, eu posso até acrescentar, né, que tudo isso que você falou, com certeza é válido. Só que assim, quando você, por exemplo, muitas pessoas perderam parentes, perderam seus empregos, né, perderam até suas casas. Nossa, você ouve tantas histórias, né? E muitas pessoas perderam muitas coisas, né? Daí você fala assim, tá,
perderam, mas o que tem? Você começa a se focar no que realmente tem valor, né? Eu acho que é uma das coisas que aconteceu, né? Sim. São duas coisas que acontecem quando você perde tudo isso que a gente perdeu, né? Você fala, realmente aquilo agregava para mim, sim ou não? Né? O que realmente tinha valor? Daí, com base nessas respostas, você começa a tomar ações mais direcionadas, né? E daí nós deixamos de partilhar momentos com a nossa família, porque a gente está trabalhando, deixamos de nos empenhar no trabalho, porque a gente, aquilo é só um trabalho até para sempre, e você não dá o seu melhor, né? Sabe assim? Então, Sim. quando você perde, você acaba, né, entendendo mais, né, com um pouco mais de profundidade e, quiçá, dando um pouco mais de valor para as próximas, aí no caso, né, que se você perdeu o emprego, seria para o próximo emprego, né, se você perdeu a casa, para uma próxima casa, enfim, seja lá qual for a situação que nós estamos nos referindo, né. E é interessante isso, né, Sim. que causa, Sim, né. e tu tens cada vez mais a verdade, e este programa costuma-se ter um aspecto sempre muito positivo, e acho que é essa realmente também a mensagem. Mas sim, há pessoas que têm desafios grandes para ultrapassar neste momento. Muitos deles relacionados com a parte financeira e económica, e depois daí vem a casa, vem o emprego, vem isso tudo. Há muita gente que vai ter esses desafios económicos, claro que sim, mas sabes que há uma política que eu acho que é cada vez mais verdadeira, que é começa a cavar o poço antes de faltar a água. E isso tu só consegues fazer isso se tiveres a consciência do que vai acontecer lá à frente. Ainda hoje falava com um amigo barra cliente que eu tenho, que é um empresário de bastante sucesso cá em Portugal, e aquilo que ele dizia é assim: tu não pensas o teu negócio há uma semana, há um mês, há 6 meses, tu pensas o teu negócio há 10 anos, e por isso é que o teu negócio continua a funcionar. Aquelas pessoas, e a gente fala nisto nas empresas, mas é verdade nas empresas, mas é verdade na vida. Se eu não consigo Né? Se eu não consigo perspectivar o que eu quero daqui a 6 meses, daqui a um ano, eu vou estar a fazer hoje o quê? Se calhar não vou, porque não há drive, não há motivo, não há ação, não é? Não há razão para eu levantar hoje e fazer aquilo que tenho para fazer, se eu só vou atingir daqui a 6. E também vamos ser sinceros, se não é importante, epá, então não faça. Não perca tempo e não gaste tempo aos outros, não é? Óbvio, e o nosso cérebro pensa assim, né? Não é? Exatamente, por isso é que tanta gente desiste de tanta coisa, é porque não é importante, não é? E acima de tudo, e nós hoje decidimos falar um bocadinho sobre coaching e as ferramentas do coaching, e estamos a falar delas, ainda não falamos delas especificamente, mas temos estado aqui às voltas delas, não é? Tudo bem. E é tranquilo. Mas é um bocadinho isto, eu acho que é uma das coisas que o coaching nos ajuda a ter, é esta perspectiva de eu perceber o que é que eu quero. É de eu perceber para onde é que eu estou a levar a minha vida, o que é que realmente eu quero disto. Seja para disto para mim, seja disto para a minha família, seja disto para a minha empresa, seja desta vida que eu ando aqui a levar, seja do legado que eu quero deixar no dia em que eu vá passar para outro plano existencial, não é? O que é que eu quero fazer com isto tudo? E eu acho que esta pandemia trouxe-nos isso, essa realidade assim, tipo, in your face, estás a ver? Porque eu acho que nós partíamos sempre, né? não é? Porque eu acho que a gente partíamos, ou se calhar, não sei, se calhar pode ser as pessoas com quem eu lidava, mas eu acho que nós tínhamos sempre aquela ideia de vamos ter tempo para a semana, para o mês que vem, para o ano que vem, e de repente, não é? E de repente pega lá aqui um desafio que se calhar pode não haver para o ano que vem. E portanto percebe o que tu queres fazer hoje, percebe o que é importante para ti. Não, sem dúvida. Percebe o que é que vale a pena o esforço. Exato. Não, sem dúvida. E o coaching, ele faz isso, né? O que é o coaching, né? Ele é uma metodologia, né, para ajudar qualquer ser humano, né? Qualquer ser humano que queira ser ajudado, vamos colocar assim, né? Obviamente, né? Que queira ser ajudado. Ser ajudado como? Em que sentido? Tanto profissionalmente quanto pessoalmente, né? Em qualquer aspecto da vida
né? Você está com sim, um problema no relacionamento, seja lá qual for o relacionamento, se for parceria, se for conjugal, não importa. O coaching ajuda. Por quê? Porque o coaching, ele vai na pessoa, né? Ele tem o foco na pessoa. Então, na verdade, a resposta está em nós, né? sim, Na verdade, a resposta tanto é que uma das ferramentas mais assertivas do coach é perguntar corretamente para a pessoa, sim, né? Então, sim. é uma das ferramentas mais assertivas, é você fazer a pergunta para que a pessoa responda e a pessoa, é mesmo? Né? A É. pessoa tem aquele famoso clique, né? Falou, nunca tinha parado para pensar O nisso. insight, não é? O insight. Aquele famoso insight, né? Você fala, poxa vida, né? É, Caramba, eu é, tive tempo para parar, né? Para é isso. pensar, né? Sabes que eu acho, sim, para quem, sabes que outro dia eu achei imensa piada, eu tive um cliente a quem eu perguntei se sabia o que era o coaching, porque é, palavra, é uma das palavras da moda, claramente, não é? E, Uhum. e a pessoa disse-me uma coisa muito gira, e ele disse, Cristina, é daquelas perguntas que sabe, daquelas coisas que todos nós falamos, todos nós usamos, mas se me perguntar, se me pedir para eu definir, eu não sei, ninguém sabe definir. Uhum. E é uma realidade. Eu diria que sim, claramente que sim. O coaching é uma metodologia, é um método de olhar para a tua vida, para aquilo que tu queres. Porquê? Porque é que o coaching te ajuda a ter clareza acerca da tua situação atual, não é? Daquilo que Uhum. tu, onde estás, o que é que existe aqui à Exato. tua volta, não é? O que é esta tua realidade e, acima de tudo, ajuda-te também a dar clareza à realidade que tu queres, ao ponto onde tu queres chegar, não é? À situação desejada, que é o termo técnico. Sem dúvida. E pelo meio, não é? O nosso trabalho é ajudar a pessoa a ir definindo e mantendo-se, diria eu, no caminho de forma a chegar lá a esse tal ponto B, não é? O mais Isso. rapidamente possível e de uma forma o mais leve possível, não é? De uma forma mais tranquila possível. É este o Você papel do falou aí. coach. Exato, exato. Você falou aí pelo meio. E pelo meio de caminho reto ainda, né? Se possível, né? Se possível. Tanto é Não, que você postou. sabemos nós que não é. Pronto, sabemos nós, se calhar, não é? Pela experiência que vamos tendo, que não é, não é? Não é Não tem normalmente um caminho importância. reto. Pô, Cristina, não conta pra ninguém, mas é tipo assim: nosso corpo é redondinho, é pra fazer curva, você entendeu? Mesmo, mesmo, não, mas e de alguma forma eu acho que tem a ver com a natureza humana, não vale a pena, não vale a pena, porque, olha, nós fizemos, enquanto empresa, um webinar nesta segunda-feira acerca do coaching e das Menina, aplicações. eu quase consegui, eu não consegui Não há participar, menina. Eu problema, tava toda não há problema, tens no YouTube, está no nosso canal do YouTube disponível. E tá lá, então eu tá. vou caçar lá. Está lá, passa lá. E então, estão todos convidados para passarem lá. E então é muito giro, porque a pessoa que estava a dar o testemunho é alguém que esteve num processo de coaching, como ele diz, que teoricamente demoraria 6 meses e demorou um ano e. Porquê? Porque lá está, porque houve paragens, houve recomeços, houve paragens, houve recomeços, hum, e efetivamente ele próprio reconhece isso, que pronto, que circunstâncias diversas, e ele também não partilhou pormenores e também não tinha que o fazer, obviamente, circunstâncias diversas Sim, assim o obrigam. Mas a verdade é que nós temos muito isso nos nossos processos de coaching, não é? É normal, porque é normal as pessoas sentirem isso, sentirem que há esses começos e recomeços e paragens e novos recomeços. E isso faz sim, parte, portanto, sim, a gente bem quer que isto seja o mais reto possível, mas claro, diz-nos claro. se calhar um bocadinho a experiência que não vai ser assim tão reto, que vai ter aqui algumas curvas pelo caminho. E é tranquilo, desde que eu me mantenha focado e mantenha no objetivo, porque o grande problema, ou eu diria o grande desafio de qualquer processo de coaching é eu desistir a meio. Sem dúvida, sem dúvida. Por isso que eu, particularmente, eu tento marcar, né, com os meus clientes, pelo menos cinco sessões, né? 4 a 5 sessões, assim, já seguidas, né? Por quê? Porque a gente sabe que uma não dá para nada, a gente começa, né, a definir, a gente começa a desenhar, daí a pessoa começa a agir, e você precisa ter um certo acompanhamento, porque senão, afinal de contas, acho que esse é o maior
diferencial do coaching, né? É o Sim, acompanhamento, né? sim, sim. Né? E Eu acho que não é nem tanto a clareza, porque às vezes a pessoa tem um insight, né, durante a vida, né? Fala sim, assim, ah, tudo bem, mas e aí? sim, Né? É o que você acabou de falar, a gente desiste tanto de nossos projetos, né? A gente desiste de tantas coisas na vida, né? E o coach ele serve para isso, para que a gente não desista, né? Para que a exatamente, gente finalize, né? Se a gente exatamente. quer, Foco. afinal de contas, foca, né? Então, um dos propósitos é justamente você dar sequência. Então, Sim, eu tento justamente fazer isso, né? Marcar sim, algumas sim. sessões. E vamos aqui esclarecer: o coaching não é psicoterapia. Ok? Perfeito, com Eu certeza. no outro dia conversava com uma psicóloga que veio fazer formação connosco a nível do coaching e eu dizia-lhe exatamente isso, porque na psicoterapia ela também dá tarefas aos pacientes dela, mas era Certo. aquilo que ela sentia que faltava, curiosamente, que é aquilo que nós temos no coaching, é que normalmente as tarefas no coaching não somos nós que as definimos, é a própria pessoa que está no processo. E, portanto, obviamente, Exato. as tarefas têm um peso e uma responsabilidade diferente daquelas do ser alguém a dizer, olha, faz isto. E essa é uma diferença substancial. Portanto, claramente, que fique explícito. Portanto, coaching não é psicoterapia. E para além disso, não é É psicoterapia verdade. por outra razão. Que eu acho que é também importante perceber esta diferença para quem vier fazer coaching ou quem não, opa, ou se por acaso o que quer fazer é psicoterapia, por favor, para quem o puder fazer, que é Uhum. o coaching foca muito naquilo que nós tivemos a dizer até agora, ou seja, que é no futuro. Não é uma forma de explicar o passado, não é uma forma de entender o que é que aconteceu na minha vida quando eu era pequenina, não é pelo coaching Aham. que vai lá ter. Agora, Não é mesmo. não é? Agora, se eu quiser trabalhar a parte do futuro, daquilo que eu quero que venha a acontecer na minha vida e como eu trabalhar o mais possível para lá chegar, sim, claro que sim. Eu não faço um coaching, se calhar, tão purista como tu. Eu misturo-lhe sempre aqui umas ferramentas de PNL, reconheço, porque me dá uma rapidez de resultados maiores. Ah, E, portanto, eu tenho essa coisa. Eu não sou um coach puro, daqueles que só faz coach. Não, eu meto-lhe, muitas das vezes, meto-lhe aqui algumas ferramentas de PNL, porque percebo também a vantagem e a velocidade extra que eu consigo com as ferramentas da programação neurolinguística. Agora, uhum. há algumas sessões em que não têm intervenção de PNL, é mesmo só coaches, não é? Mas, acima de tudo, ter Uhum. esta consciência desta diferença em relação à psicoterapia, que é o planear o futuro, não é tanto pensar no passado. Portanto, se eu quiser vir apenas para contar a discussão que eu tive com a minha mãe quando tinha 12 anos, nós não somos, não é? Então, é verdade, não, você tem total razão. Quando, por exemplo, isso é muito comum, né? A gente receber pessoas que falam reclamando, pô, mas agora eu entendi, porque eu ouço bastante isso. Agora eu entendi por quê, por causa do passado, por causa de não sei o quê, seja lá qual for a situação que a pessoa viveu no passado, né? Daí a pessoa me procura para resolver. Eu falei, você entendeu? Bacana. O que você vai fazer a respeito disso? Daí vamos passar já para o futuro, né? Tudo bem, aconteceu, aconteceu. E aí? Sim. Agora que você entendeu, agora que já ficou, né? Vamos resolver? Daí, como é que a gente vai resolver? O que você acha que você tem que fazer para poder resolver isso, né? Então a gente começa a fazer perguntas, né? Foi uma das coisas que começa a fazer pergunta para a pessoa, que é justamente aquilo que você falou, né? A pessoa que vai descobrindo, né? Porque você vai perguntando e por isso que funciona, né? Porque não é uma coisa impositiva nossa. Né? A gente não Mais, chega e fala, você tem que fazer isso. Não, é assim que mais, até funciona. porque tem a ver com a forma como o próprio cérebro funciona. O próprio cérebro só aprende com perguntas. É neurologia básica. Perfeito. Portanto, a Claro. única forma de eu outro dia vi eu vi a série, mas não me lembrava daquela parte que é uma série sobre a vida do Einstein. E Uhum. que deu, No não sei Netflix? dizer em Netflix, eu acho que sim. Eu sei que deu em algum canal da televisão e eu vi.
a maior parte dos episódios, e não me lembrava daquela cena. E ele estava a falar com uma menina e ele ia dizer que ele não era um menino muito inteligente quando era pequeno, mas fazia muitas perguntas. E isso fez-lo cada vez mais questionar, acima de tudo, aquilo que lhe vão dizendo como sendo o estabelecido. É óbvio que, repara, isto é exatamente o contrário do que acontece com a maioria de nós. Nós não é? Quando pensamos na idade dos nossos filhos e pensamos na idade dos porquês, toda a gente diz, ai, a idade dos porquês, não é? Porquê? Porque eles estão constantemente, e porquê? E não, às vezes não há paciências para aturar aquilo, não é? Minha Essa filha, mas atitude, não é? eu vou ter, viu? Eu vou ter paciência. Meu filho já começou com os porquê e eu faço questão de responder, porque Sim, eu vou fazer com que ele seja uma pessoa que faça perguntas. sim, mas tu sabes que Porque eu já entendi o quanto isso é mas tu importante. também já percebeste que lá fora, não estou a falar aqui, mas lá fora, há muita gente que nos possa estar a ouvir, está nesta situação de algum cansaço, Não, sem não dúvida, é? sem dúvida. Obviamente são fases desafiantes. Mas porquê é que existe essa fase e porquê é que algumas crianças continuam nessa fase durante muito tempo e outras não? Primeiro porque ouvem muito nãos e chega, e porquê? Porque sim, e porque não, não é? Que é aquela explicação à É. pai, não é? Como eu costumo dizer. Quando falta mais alguma coisa, a gente diz porque sim e porque não e acabou, pronto, não é? Pois é. Mas é um bocado isso, é esta vontade de descobrir coisas, esta vontade de aprender. E é Sem importante, em dúvida. determinadas idades, é muito importante porque o nosso cérebro precisa mesmo de ter esses inputs Aumentar a base de dados, de né? aumentar tudo, aumentar aquilo que a gente chama na neurologia a plasticidade do cérebro, não é? Isso, E isso. Não é esta à toa que as plasticidade, pessoas estão sofrendo. eu diria que é pôr o cérebro no ginásio, não é? Na academia. E, Isso, portanto, isso. muscular o cérebro, não é? E, portanto, quanto mais eu muscular o cérebro, melhor eu vou ter resultados. Ponto. Não é à toa que nós estamos tendo um aumento enorme, né, de Alzheimer, de doenças cerebrais, né? Por quê? Porque a gente não pergunta mais, a gente não trabalha mais o cérebro, né? Nós vamos, nós vamos para academia para malhar o corpo, né? Só que não malha o cérebro, né? É mó barato isso, né? É interessante, é bizarro, né? Repara, e principalmente em certas idades. Ou seja, principalmente naquelas idades, principalmente, tu notas isto muito quando? Quando as pessoas se reformam, se aposentam, não é? Ou seja, eu de repente passo de ter uma vida sempre a correr para ter uma vida, Não, não é é? verdade. E Eu acho que isso é muito claro, né, quando a gente se aposenta, né? Muito claro, né? Só que muitas pessoas se deixam de perguntar. Eu fiquei anos sem perguntar nada. Eu fiquei anos sem perguntar nada quando eu estava trabalhando. Por quê? Porque eu estava num processo de aprendizado, né, lá na empresa e tal, então eu não me perguntava. Tudo que eu ia como é que eu posso falar? Assimilando, né, eu ia sendo resiliente, me resignava, ou seja, aceitava tudo aquilo e ia fazendo. E não me perguntava, né, o porquê, o que eu queria, se aquilo era legal, se aquilo era bom, e, enfim. Por isso que eu fiquei tão travada, né, naquele período. Foi falta de pergunta, falta de, é, né, de você é. não querer, né? E esta, estou, Congelou perdemos-nos. tudo aqui. Voltou. Congelou tudo. Voltou. Ok, estamos de volta. Estava eu a dizer, eu ouvi tu dizeres até ao fim. Estava eu a dizer que a questão é que muitas das vezes o nosso papel enquanto coach é exatamente esse. É de fazer as perguntas que muitas das vezes andam na cabeça das pessoas. Só que por alguma razão não as fazem em voz alta, não é? Então, muitas das vezes o nosso papel é esse, é perguntar em voz alta aquilo que as pessoas já andam ali a matraquear dentro, não é? E não para, né? É interessante. Não, com certeza. Esse é o nosso papel, por isso que a gente faz muitas perguntas, né? Eu falo que assim, o coach é uma metodologia, né? A metodologia para quê? É um método que nós utilizamos para poder te levar. É igual você colocou aquela figurinha hoje, né? Do ponto A para o ponto B. Sim. Né? Eu acho aquele é clássico do coach, né? É justamente isso, né? Nós queremos sair do ponto que nós estamos, que normalmente é um ponto de sair insatisfação, de não realização,
né? As pessoas que nos procuram é porque não estão realizadas, é porque querem mais, é porque, né, estão insatisfeitas de alguma forma com Claro, alguma área, algum setor da vida, né? Daí querem ir para o ponto B. Esse ponto B, normalmente, provavelmente, é um ponto maior, é um ponto, né, em ascensão, né? Claro, né? Então, é isso que a gente faz, né? É esse método que nós utilizamos, que nós aplicamos para poder ajudar a pessoa. E como é que a gente faz? Tem algumas ferramentas que a gente utiliza, claro. né? E uma das principais é justamente você perguntar. Tem outra ferramenta que eu uso bastante, onde nós ranqueamos cada área da vida, né? Essa ferramenta eu gosto bastante, onde a gente ranqueia cada área da vida e pergunta de 1 a 10, como você daria, né, para a família, para os relacionamentos em geral, para o seu trabalho, enfim, você vai ranqueando. E Sim. o pior, a gente ataca do pior pro melhorzinho, né? E o mais crítico, né? O pior, no caso, o mais crítico, né? Daí você vai traçando planos, uma estratégia para você poder, né, ir aumentando aquele nível, aquele ranking, vamos falar assim, né? Aumentando aquela expectativa, né, da Sim, pessoa, né? Essa é uma outra ferramenta que eu sim. acho muito Sim, assertiva, a roda da vida, sim. Eu a roda da reconheço, vida. eu reconheço que não uso assim tanto. E explico-te porquê. Porque normalmente, não explico, não tem problema nenhum. Normalmente, quando as pessoas vêm ter comigo, já têm um tema específico que querem trabalhar. Ou seja, Sim. não, percebes? Não tenho, e isto pode ser uma questão de público só, Claro, não, meramente certeza. Quando público. a pessoa já vem já direcionada, você é Exatamente, ou óbvio que seja, você não perde tempo, óbvio. exatamente, a maior parte das pessoas quando nos procuram já com um tema específico, ou é a vida profissional, Uhum. ou é a vida de casa, ou Isso. é a vida financeira. Portanto, já vêm com algo muito bem definido. É assim, eu posso não saber muito bem o que quero fazer com aquilo, mas sei que é aquilo que eu preciso trabalhar. Uhum. Agora, também tive, por acaso já há muito tempo que não tenho, algumas pessoas que diziam, e a roda da vida aí é ótimo, que é, epá, eu sei que tenho que mudar qualquer coisa, mas não sei exatamente o quê. Exato. E a Esse é o roda da vida perfeito que a gente aplica. nessas situações é absolutamente interessantíssima, porque é uma ferramenta muito básica, digamos assim, não é muito complexa, não Sim. é? Mas é uma Não, super ferramenta. simples. Não, exatamente. E eu acho que funciona tão bem exatamente por ser super simples, por ser uma Claro. coisa que toda a gente consegue entender com grande facilidade. Agora, o que é que às vezes acontece na roda da vida? E corrige-me se na tua realidade for diferente, que pode ser. Uhum. Nem sempre as pessoas estão dispostas a serem verdadeiras com a roda da vida. Ou seja, uma Isso é percebes, verdade. uma das bases que eu acho que tem que haver a nível da relação do coaching é a confiança. A Uhum. confiança Aí você falou na tudo. pessoa que está do outro lado, mas também o confiar em mim própria enquanto pessoa que precisa de ajuda. E, portanto, Claro. eu tenho que olhar para todas estas ferramentas, para todas estas situações e tenho que ser o mais honesta possível comigo própria, primeiro, para poder depois ser mais honesta possível com a outra pessoa. Mas começa por mim. E, portanto, se eu não for verdadeiramente honesta, a ferramenta é fantástica, mas vai se calhar disfarçar aqui qualquer coisa. Nunca tive ninguém, não sei se já tiveste alguém, mas sei que há colegas meus coaches que têm, que, por exemplo, que determinadas partes da vida das pessoas elas não querem simplesmente mexer. Apesar de Não, sim, perceberem que não funciona, não querem simplesmente mexer. Portanto, isso também já aconteceu. E a roda da vida é boa para isso, para trazer essas coisas ao de cima, para a gente ir vendo, não é? Com clareza em que é que nós podemos efetivamente ajudar aquelas pessoas. sim, sim. Não, aconteceu. Aconteceu uma vez comigo justamente isso, né? Ok. Nós fizemos, a pessoa veio totalmente perdida, não sei por onde eu começo. Eu começo, daí eu fiz a roda da Viva, conversamos, eu fiz um monte de perguntas, só que daí tinha área que
justamente a área mais crítica, a pessoa fala assim, não, mas isso aqui não. Eu falei, bom, tá bom. A gente não vai ficar discutindo. Primeiro, né, nós temos o nosso tempo. Afinal de contas, se a pessoa não quer ser ajudada, nós não somos psicólogos, é igual você falou, né? Nós não somos psicólogos, né? É lógico que a gente meio que acaba sendo um pouco no final, porque você acaba sendo um pouco amigo, só que nós temos que ser, né, Sabes, diretos para poder... eu brinco com a situação. Eu, quando as pessoas começam e estão assim um bocado reticentes, ou se calhar não nos conhecem muito bem, ou às vezes nem sequer nem não nos conhecem, não estão muito envolvidas no processo de coaching e não sabem muito bem o que é que aquilo vai dar. Eu costumo dizer, olha, vocês aqui podem dizer o que quiserem dizer, porque não sai destas paredes para fora, não é? No final, sem dúvida. eu no final não dou a absolvição, porque não tenho poderes para isso, não é? Portanto, é um bocado isso, mas sim, mas claramente é isso. Quando eu não quero ouvir ou não quero ver aquela situação que existe na minha vida, é o que é. Então, uma frase que eu utilizo bastante nos meus processos é: eu não estou aqui para te criticar ou julgar, eu estou aqui para te ajudar, né? Então, isso eu acho que quebra bastante barreiras, porque a pessoa não... É difícil, né? A gente se abrir e a pessoa, obviamente, você acaba sendo julgado, é um tanto quanto meio automático para o ser humano, né? Só que a gente tenta, como coach, né, justamente passar essa calma, essa tranquilidade de que vamos ajudar. O foco é na solução, né, e não na crítica, porque Ainda, afinal de contas somos todos humanos. sim, ainda que eu não sei se te acontece a mesma coisa como acontece a mim, que é ter a sensação que às vezes é mais fácil para as pessoas que vêm fazer coaching falar com quem não conhecem. Ah, sem dúvida. É Percebes? mais fácil, é Esse mais medo que tu fácil, porque disseste, você não tem essa... esse medo que tu falaste há um bocado de eu não te vou julgar, eu não vou, não, é? Não vou condenar, não Uhum. vou, não é? Eu acho que nesse aspecto as pessoas estão mais preparadas para se abrir com quem não conhecem, porque não há esse medo do julgo, o que é que ela vai pensar de mim, ou, não é? Porque não me interessa, não é? E noto isso, noto que as pessoas dizem muitas vezes isso, que é mais fácil eu abrir-me com quem eu não conheço do que com quem eu conheço. E eu percebo. Sem dúvida, E sem eu dúvida. percebo. Não, eu também percebo, isso é muito claro, né? Claro. Acho que as pessoas pensam assim, né? Ah, eu nunca vi. Tudo bem, eu vou sair daqui do escritório, não vou falar mais com ela, tá tudo bem, então eu posso me abrir, posso... E que ótimo, né? E eu acho ótimo Sim, isso, claro porque que sim. daí pelo menos eu consigo ajudar, É isso, é né? isso, é isso. Nós conseguimos ser mais assertivos, né? Claro. Então Não, é esse o intuito. a ideia da partilha e da ideia da confiança é sem dúvida nenhuma extremamente importante. Porque quer queiramos, quer não, de outra forma, é muito complicado. Eu não consigo perceber. Era quase como se eu fosse um médico, não é? E não confiasse naquilo que fosse o diagnóstico dele. Quer dizer, então para que é que eu lá fui? Então, mas é complicado. Mas você sabe que é interessante que eu ouvi uma estatística onde as pessoas, 20% das pessoas que vão ao médico cumprem com as receitas que o médico faz. Algumas pessoas até compram, mas menos de 20% compram. Por quê? Um dos motivos é que não confia. Mesmo a pessoa vai lá, mesmo a pessoa sendo gabaritada, a pessoa, né, tendo estudado, e imagina isso no coaching. Eu nunca vi E em sabes, estatística isso no coaching. eu Imagina isso no coaching, como as estava pessoas sentem. Estava a ouvir falar e estava a pensar nos meus pais. O meu pai é aquele tipo de pessoa. Não, estava a pensar no meu pai. O meu pai é extremamente positivo, é muito assertivo e é o tipo de pessoa que vai ao médico, não é? Dá-lhe um medicamento, ele toma um dia, se não vê qualquer efeito, pronto, isto já não serve, percebes? É essa coisa do quer tudo para ontem. E no coaching acontece muito isso, ou seja, isto é um processo. Aliás, todas estas áreas do desenvolvimento pessoal é um processo. E, portanto, eu tenho que perceber que às vezes eu não vou conseguir ter resultados de um dia para o outro. Eu vou ter que, se calhar, precisar de fazer mais um dia, mais um dia, mais um dia, mais um dia, e confiar. Eu outro dia
estava numa formação que é uma das formações que nós fazemos, que era um practitioner de PNL, e a certa altura eu olho para o lado, para a pessoa que estava ao meu lado, que eu não conhecia, conheci na formação, e dizia-me ele, eu estou a bater tão mal, epá, isto está-me a dar aqui uma volta à cabeça, e eu só lhe disse, confia no processo, isto no final vai fazer tudo sentido. E ele olhou para mim e disse, está bem, pronto, mas nem toda a gente vai te dizer está bem, não é? Nem toda a gente vai dizer, ok, confia no processo. E no coaching também acontece muito isto, o ser um processo, Claro. o ser aquilo que tu dizias ao bocado. Eu tenho logo 5 sessões. Porquê? Porque eu já sei que vou precisar de Isso. uma, duas, três, se calhar em algumas situações, não em todas, obviamente, vais até precisar mais do que as 5. Porquê? Porque Claro. não é? É um bocado tipo caixas de medicamento, não é? Quer dizer, eu compro a primeira, funciona, eu Isso. compro a segunda, funciona, a terceira, a quarta, a quinta, e depois eu tenho alguns clientes, por exemplo, com quem eu faço coaching de vez em quando. Ou seja, quando eles têm um desafio qualquer na vida deles, eles vêm Tem uma pensar no desafio. frequência. Exatamente, vêm pensar no desafio comigo. Vêm ver o que é que eu posso fazer melhor, como é que eu posso olhar para isto de uma forma Uhum. diferente. E nesse aspecto o coaching também, não só para resolver, mas depois também para ao longo do tempo ir mantendo essa situação, ir fazendo com que essa situação esteja cada vez mais controlada em termos daquilo como é que funciona a minha cabeça, claramente. Sem dúvida, por isso que eu já logo de cara eu sugiro alguns processos, sabe? A pessoa fala assim, vamos marcar. Eu já falo, né, 4 ou 5 processos, por quê? Porque eu sei que isso é um processo, né? Como você falou, o coach é um processo, e as chances são de que 100% vão precisar, né, de muito, mesmo porque e não é muito, né, isso, né? E mesmo porque você vai mudando também de objetivo, né, com Sim. o tempo, né? Até Você vai pode, melhorando uma área, passando para outra. até pode perfeitamente acontecer, imagina, eu já tive situações dessas, de pessoas que Uhum. vêm trabalhar, por exemplo, um objetivo pessoal e ao fim de 2 ou 3 sessões apercebem-se, porque é daqueles, normalmente os objetivos pessoais, em termos de relacionamentos, têm um pormenor, que é não estão dependentes só de nós, não é? Portanto, há também uma outra parte envolvida neste processo, não é? E muitas das vezes, Claro, à claro. medida que vão aplicando determinadas decisões o objetivo muda completamente, não é? Exato. Não é? E nós já tivemos, por exemplo, e eu trabalho com um colega muito em parceria nessas situações, já tivemos clientes que nos vieram procurar para salvar o casamento, não é? Porque a coisa estava menos boa, e chegaram à conclusão, por exemplo, quando fomos fazer objetivos em conjunto, em comum, etc., que não há. E, portanto, a meio do processo, aperceberam-se que se calhar a melhor solução era arranjarem o melhor divórcio possível, não é? E isto também às vezes é importante. Eu não tenho que ficar agarrado àquilo que eu decidi no primeiro dia. Eu posso ir. Isto é um processo dinâmico, é um processo, mas é um processo dinâmico e que se vai adaptando perante a realidade de cada um de nós, não é? Daquilo que vai acontecendo à E- nossa volta. E isso não, também é perfeito. importante. Tem que ser reavaliado sempre, né? Isso aconteceu muito comigo, né? Da pessoa voltar, tá bom, já estou encaminhado nesse sentido. Agora vamos buscar aqui. Já aconteceu muito disso, né? Que as pessoas, lógico, acontece muito comigo. A pessoa, lógico, primeiro pensa que eu estou oferecendo várias sessões porque eu quero mais dinheiro, né? Isso é para falar. E para explicar, né? E para entender a essência da coisa, né? Mas tudo bem. E a segunda, quando a pessoa ela quer velocidade, né? Que é o que você falou, ela quer resultado, né? Então a pessoa nem terminou de conquistar uma coisa, não sei se acontece isso com você. Daí na próxima sessão, tá bom, e agora? Sabe, tipo, ou seja, vamos Next, para o próximo, sim, mas você não, mas você não pode pular etapa, né? Isso é interessante a gente comentar, né? sim, Que para você sim, conseguir ser efetivo, você precisa fazer uma coisa de cada vez, de forma consistente, né? sim. Não, era aquilo que dizíamos há pouco, é um processo. E como todos os processos têm É, um método. E nós não somos loucas nem loucos, não é? Todos os colegas, já tive a ver aqui algumas pessoas que têm entrado aqui, alguns deles eu conheço e são coaches,
Nenhum de nós é louco o suficiente de definir um plano de ação simplesmente porque não temos mais nada que fazer. Não, esse plano é definido porque tem uma lógica, porque tem uma razão de ser. E, portanto, não, é? Não dá para passar... Repara, aquela imagem que tu disseste que eu pus ao bocado é do A para o B, não é do A para o Z, não dá, não é? Quer dizer, é do A para o B, depois deve de Exato. haver um do B para o C, etc, etc, não é? E isto cada vez mais é importante eu ter esta noção clara dentro da minha cabeça. Se eu quiser isto, não sei se vou conseguir. Agora, se eu quiser esta coisa, é aquela imagem do eu estou no fundo da escada e quero subir a escada a correr. Se eu não conseguir, Isso. se eu não consigo sequer, se calhar, subir cada degrau a degrau, quanto mais é que eu vou chegar lá acima a correr? Não vai correr bem, vai correr menos bem, claramente. Não, com certeza. E aquela frase que você usou nossa, ela é muito perfeita, né? Que é confia no processo, né? É É mais ou isso. menos isso, né? É mais ou menos isso. É Não, é totalmente isso. isso. É totalmente. Sabes que É nós, há, totalmente isso, né? nós temos um jogo que temos a representação em Portugal dele, que é o jogo dos valores, que é um instrumento, não é para crianças, parece que é para crianças, mas não é, é para adultos. E nós usamos muito É. isso no coaching, principalmente a nível de famílias e de relacionamentos. E uma das coisas que é base do jogo é que o valor confiança nunca vai a jogo. Porque quando o valor confiança vai a jogo, está tudo turpado. E, portanto, isto é verdade na vida, não é só naquele jogo simpático que nós temos, é na vida. Portanto, eu não consigo ter um relacionamento com alguém se eu não tiver confiança. E entenda isto a qualquer nível de relacionamento, seja profissional, seja amoroso, seja de trabalho, Claro, claro. seja até disto, não é? Até de relação coach-coachee. E, Sim. portanto, isso é claramente importante as pessoas perceberem. Confie na pessoa e confie no processo. E se por alguma razão está a trabalhar com alguém e não sente confiança nem na pessoa nem no processo, se calhar está na hora de procurar outra pessoa, com o devido respeito Sem dúvida. por toda a gente que trabalha nestas áreas. Claro, claro. E como é que a gente consegue confiança? Para mim, é resultado, né? É você conseguindo passar resultado, né? Então, só que é lógico, para você conseguir passar resultado, para você conseguir ter resultado, né? O coach precisa seguir o método que você passa, né? Que foi definido, né? Sim, Foi definido, né? sim, Para ele ter resultado, para ele conseguir ter a confiança, porque é natural que ele chegue, ele nunca te viu, como é que ele vai confiar totalmente? É complicado, a gente entende, né? Só que, então, pelo menos segue o método, né? Para sim. você E, gerar resultado, daí você estabelece a confiança. e mais, eu diria, eu concordo plenamente com tudo aquilo que estás a dizer, subscrevo por baixo. Mas eu diria mais uma outra coisa, que é não querendo ser amigo do coaching. Ou seja, nós temos que ser aquela pessoa que volta e meia vai dizer coisas duras. Se calhar vai fazer perguntas duras. Claro. Não é? Nós costumamos dizer muitas vezes nós não estamos aqui para fazer amigos. Eu não estou aqui para passar a mão na cabeça. Eu acho que os meus coaches são meus amigos, mas isso é outra questão. Mas quando eu estou no papel de coach, não é? Eu não estou ali para ser amiga deles, eu não estou ali para lhes dizer as coisas que eles querem ouvir, não é? Eu no Claro que não. outro dia tinha um coach que me dizia: opá, Cristina, eu quero tanto. E eu dizia: não, não queres. E a pessoa ficou assim: não, eu disse, não, não queres. Não, porque se quisesse já tinhas feito. Portanto, andas-me a dizer isto há 3 meses, pá, vais-me desculpar, ou não, mas isso também é um Eu não problema quero. teu, mas não queres. Estás a ser simpático comigo, estás a ser simpático contigo, mas não queres. Porque no dia em que tu quiseres, Simpatia tu não conquista fazes. nada, fala. Não é? Portanto, outra das regras às vezes é ter esta noção. Nós vamos ser os vossos melhores amigos sem ser vossos amiguinhos, não é? Sem ser se calhar muito simpáticos, porque às vezes a circunstância não exige que eu seja simpática, não é? E, É.
Não é que seja mal criada, não é? Nem rude, nem nada Não. disso. Mas o assertivo, eu costumo dizer isto, ou se calhar vamos ser os melhores amigos, como queiram olhar para isto, não é? Porque os nossos melhores amigos às vezes também nos dizem coisas que não são muito simpáticas, mas eles dizem porque acreditam que são o É, melhor para nós, não é? E portanto, às vezes é um bocado isso, e portanto, ter essa noção que nós não estamos aqui para ser só simpáticos ou só para fazer amigos, não é por aí. Nós estamos cá para dizer aquilo que tem que ser dito. não, sem Mesmo, dúvida, mesmo sem às vezes dúvida. sendo uma coisa um bocadinho mais dura, digamos assim, mais, né? Não, Até sem dúvida. Nós temos. e lá está, isto não é muito coaching no sentido puro, não é? Porque não é tanta pergunta nem coisa que o valha, mas é o impulsionar para a ação. É o fazer com que a pessoa faça aquilo que nós já percebemos os dois que tem que ser feito. E muitas das vezes, e nós já o dissemos aqui não sei quantas vezes, que é a teoria é gira, o planeamento é importante, mas a ação é essencial, não é? Sem dúvida. Eu tenho aquele famoso mantra, né? Vai lá e faz, cara. Vai lá e faz. Não tem como. Ah, como é que eu resolvo isso? Vai lá e faz, cara. Simples assim. Não tem como. Exatamente. 99% nós sabemos o que nós temos que fazer. Eu estou chutando, mas eu estou chutando e eu tenho quase que certeza que nós estamos assertivos. 99% das vezes nós sabemos o que nós temos que fazer. Sim. Né? Você sente assim também ou eu estou ficando doida? Não. Estou Olha, chutando muito alto? eu costumo dizer, eu costumo brincar e dizer, falar muito isso. Eu tenho uma série de amigas nutricionistas. E eu digo sempre isto: ninguém vem aqui para buscar uma dieta, porque toda a gente sabe o que é que tem e o que é que não tem que comer. As pessoas vêm lá para buscar Óbvio. alguém que as obriga a cumprir a dieta, não é? A quem Isso, elas tenham perfeito. que reportar, a quem elas tenham que dizer, olha, eu fiz ou não fiz. E muitas das vezes o Isso. papel do coach também é esse, não é? Eu lembro-me, Total. as pessoas quando têm as tarefas feitas, aquilo é muito giro, porque a emoção das pessoas, eu já fiz a minha tarefa, eu já fiz a minha tarefa, é muito giro, não é? E quando as pessoas não fazem a tarefa, né, vêm, arranjam logo 300 mil desculpas. E a primeira coisa, muitas das vezes, que me dizem é desculpa, Cristina, eu não fiz aquilo que tinha-te dito que ia fazer. E eu digo sempre a mesma coisa, epá, não me peças desculpa a mim, pede desculpa ao teu Pedi futuro. para você. Ao teu futuro, não é? Isso, Porque tu não me estás a perfeito. desiludir a mim, estás a desiludir o teu futuro. Portanto, tenham esta atenção que no coaching também é muito isto. O nosso Claro. papel é ajudar-vos a encontrar o melhor caminho e o melhor futuro. Agora, vai tudo depender daquilo que vocês fizerem também. Porque de outra forma, Óbvio. Total. não é? De outra forma, somos só mais uns, não é? Aqui a conversar, e a giro, e passamos aqui uma horinha simpática, mas e depois, quando isto está espremido, serve para quê? Não é? É. Não é? Portanto, percebam também isto para quem quer estar a iniciar um processo de coaching. O processo de coaching termina, a sessão de coaching termina sempre com uma tarefa. Sempre. A pessoa tem que Sem levar dúvida. sempre qualquer coisa para fazer. Pode ser uma, pode ser duas, depende da situação, obviamente. Mas termina sempre com uma tarefa, porque de outra forma não é coaching. De outra forma é outra É coisa também verdade. qualquer, não é? Pronto, lá está. É Não, mentoria, com é certeza. acompanhamento, é consultoria, é qualquer coisa assim, não é? Mas não é coaching. Não, com certeza. Você precisa, é ação, né? Se você não tiver ação, você não tem resultado, você não sai do lugar, né? Só consegue se mover, né? Que esse é o nosso propósito, né? De ponto A para ponto B, se você agir, se você, né, rodar aquela rodinha, né? Se você não rodar, você não, né? Não, com certeza. Bom, Ui, já então passou nós este tempo falamos tudo todo? Olhei isso, agora né? para o relógio, uau, ok, fantástico. Nós Pois postas a é, então. conversar, Bom, então, só para deixar a nossa mensagem, o sim, coaching, né, é para qualquer pessoa, né, que totalmente. queira realmente mudar a sua vida, né, melhorar mais especificamente e que esteja disposto, né, a isso, tá? Claro. E, naturalmente, é uma metodologia, você precisa estar disposto a agir, né? E confiar no Não é um processo. lugar para receber e a confiar no processo. Não é um lugar para você receber tapinha nas costas, é para você levar uma voadora nas costas para você ir para frente, como dizem. Eu não dou Depende, tapinha nas costas, depende, eu dou uma voadora para você andar para frente, porque você andar. Se você depende. não quer andar Sabes, sozinho, eu te ajudo. sabes que eu acho que
Eu acho que há momentos para palmadinha nas costas e há momentos para pontapé no rabo. Pronto. Portanto, acho que conseguimos fazer as duas coisas. Os bons coaches Isso. percebem perfeitamente quando é que é o momento da palmadinha nas costas e quando é que é o momento do pontapé no rabo. O grande problema é que Só às não vezes pode a malta pressionar confunde. muito também. Não, claro que sim, claro que sim. E o nosso papel, acima de tudo, também é incentivar que as pessoas atinjam, não é? Sem dúvida, sem E aquilo que tu dúvida. disseste ao bocado é verdade e é efetivo. É a mesma coisa, voltando à comparação, mesmo sem querendo fazer a comparação com os médicos, não é? Se eu receito um medicamento e aquilo funciona, o doente vai ficar para sempre agradecido àquilo que eu fiz por ele. E o papel do coach é Sem dúvida. exatamente esse: é se a pessoa consegue resultados, se a pessoa atinge aquilo que são os objetivos e cada vez mais rapidamente, obviamente a coisa funciona. Agora, funciona acima de tudo com pessoas, como dizias há bocado, para toda a gente, todas as pessoas que queiram mudar alguma coisa na vida, mas que estejam dispostas a fazer alguma coisa por isso. Que não estejam à espera que alguém venha de fora fazer, porque vai correr menos bem. Claro. Muito bem, Concordo. Totalmente. muito bem. Então fica aí, né? A reflexão. Espero que as Sim. pessoas pensem bastante. Se Né? pudermos ajudar, Qualquer coisa, disponham. estamos à disposição. E estamos aqui toda semana, tá? Falando Quintas-feiras. sobre desenvolvimento pessoal, às Exatamente. quintas-feiras, às 4 aqui no Brasil, E às 8 aqui em Portugal. e lá às 8 horas em Portugal, ok? Ok, Então, mais então uma vá. vez, obrigada, minha flor. Obrigado vocês também que estão desse lado. Beijinhos, obrigado por esta partilha. Vai ser um dia fantástico. Beijinhos. Com certeza. Obrigada, Beijinhos. obrigada a Tchau, tchau. Tchau, todos. tchau, linda. Tchau, Tchau. tchau. Beijinho. Tchau, tchau. Beijo, tchau.